Está no ar. Jornal Brasil Cristão News. Com Cleiton Basso. Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais uma vez, muito obrigado por aqui estar. Contando também com o seu like, o lembrete, o gostei, clica aí embaixo. Primeira vez no canal, seja bem-vindo e faça a sua inscrição aqui agora. Clique em inscrever-se e acione o sino de notificações. Compartilhe mandando o endereço do jornal aqui no YouTube para seus grupos, no WhatsApp, no Facebook e comente. Vou ver o seu comentário em seguida. E vamos às notícias desta edição. Você chegou a ver que a corajosa senadora Damares Alves enfrentou o deputado federal do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e a Damares saiu em defesa de Michele Bolsonaro na CPMI do INSS. Após Pimenta ler algumas coisas ali programadas, preparadas por sua assessoria, tentando criticar Michele Bolsonaro em algo que já foi resolvido. Um embate acalorado, então, marcou a sessão da CPMI do INSS nesta segunda, quando a senadora Damares reagiu com firmeza aos ataques do deputado Paulo Pimenta, do PT, que tem conduzido a caravana de choque do governo para blindar gente ligada ao governo, a Lula, de todas as maneiras e de todas as formas, para que não sejam convocados pela CPMI. E ele quis atacar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Durante sua fala, Pimenta tentou associar Michele a supostas irregularidades no programa Pátria Voluntária, criado durante o governo Bolsonaro. Antes mesmo de concluir, a senadora Damares o interrompeu e exigiu respeito, afirmando que as acusações eram mentirosas e caluniosas. Cuidado com as suas palavras, deputado. Michele é uma mulher de bem que serviu o país e o próximo com honestidade, disparou Damares. O petista, visivelmente irritado, insistiu em citar relatórios antigos e distorcidos, ignorando que o caso já foi arquivado pelos órgãos competentes. Damares, então, rebateu novamente e defendeu a honra da ex-primeira-dama, destacando o legado social deixado por ela. Michele Bolsonaro ajudou de verdade milhares de famílias, liderou projetos sociais e nunca precisou de privilégios. É vergonhoso ver um parlamentar tentar manchar a imagem de uma mulher honesta apenas por ódio político, completou Damares. A troca de palavras forçou a intervenção da presidência da comissão, que precisou encerrar a discussão para restabelecer a ordem. Polícia Federal amplia a investigação sobre Felipe Martins e mira críticos da operação, ao invés de explicar o uso de dados falsos para prendê-lo. Isso, você viu, deu o que falar nas últimas horas. A Polícia Federal encaminhou ao STF um pedido até de novo inquérito em relação ao ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, alegando que ele teria simulado uma entrada nos Estados Unidos em dezembro de 2022, mesmo após o próprio governo americano reconhecer oficialmente que o registro falso migratório foi realizado. Inclusive, foi realizado até depois que ele já estava preso, ou seja, fica completamente fora de tempo a acusação da Polícia Federal. O pedido foi feito dias depois do órgão americano admitir que o documento usado para justificar a prisão de Felipe estava incorreto ou falso. E a matéria repercutiu, inclusive, no domingo, através do jornal dos Estados Unidos, The Wall Street Journal, levantando suspeitas sobre uma possível manipulação de dados que teria sustentado medidas judiciais no Brasil.
Apesar disso, a Polícia Federal insiste em ampliar o caso, alegando embaraço investigatório e semelhança com milícias digitais, o velho argumento usado para tentar incriminar apoiadores de Jair Bolsonaro. Segundo críticos, a justificativa para a prisão, no entanto, de Felipe Martins é vaga e manter Felipe preso até agora em prisão domiciliar seria perseguição política. Agora, a cúpula da Polícia Federal acusa críticos também e jornalistas até, inclusive advogados, de atuarem como milicianos, milícia digital, para criticar a Polícia Federal e membros do STF e quer incluí-los neste inquérito novo, além de acusar o próprio Felipe Martins de ter incluído dado falso no órgão americano. A defesa de Felipe Martins reagiu com indignação, chamando o pedido de ato de má-fé e desvio de finalidade. Os advogados afirmam que o caso já foi desmentido por autoridades americanas e que a insistência da Polícia Federal demonstra interesse em manter viva a narrativa contra aliados de Jair Bolsonaro e que a cúpula da PF estaria com um grande problema, já que usou dados falsos para encaminhar a Alexandre de Moraes e assim prender Felipe Martins. Em outro movimento, a Polícia Federal enviou ao ministro Alexandre de Moraes um ofício pedindo a abertura de investigação contra advogados, jornalistas e cidadãos que criticaram a Operação Tempus Veritatis, responsável pela prisão de Felipe. Os advogados dizem que o documento assinado pelo delegado Fábio Schor foi protocolado na ação penal 2693 e deveria apenas responder sobre a suposta viagem de Felipe aos Estados Unidos. Eles afirmam que, no entanto, o texto extrapola o pedido e propõe apurar uma suposta milícia digital formada por pessoas que supostamente teriam tentado descredibilizar provas e autoridades nas redes sociais. E vai além, inclui nisso até advogados de defesa de Felipe Martins. A defesa do ex-assessor chamou a iniciativa de ataque à liberdade de expressão, afirmando que o objetivo seria intimidar e silenciar críticas legítimas à condução da operação, que tem muitas suspeitas por hora. Juristas e parlamentares da oposição classificaram a medida como criminalização da opinião e do contraditório, alertando para o avanço do Estado sobre o direito de defesa. A decisão da Polícia Federal gerou forte reação na área jurídica. O movimento Advogados de Direita Brasil, que reúne mais de 8.000 profissionais, divulgou nota de repúdio contra o pedido. O grupo afirmou que a PF está confundindo defesa técnica com conduta criminosa e usando linguagem incompatível com a imparcialidade esperada de um órgão de Estado. A nota cita o artigo 133 da Constituição, que reconhece o advogado como indispensável à administração da justiça e anuncia que será acionada a OAB para denunciar o que classificam como perseguição à advocacia. Quando o Estado passa a tratar o advogado como inimigo, está decretando a morte simbólica do devido processo legal, afirma o manifesto. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy iniciou nesta terça, dia 21 de outubro, o cumprimento de uma pena de 5 anos de prisão em presídio em Paris. Nicolas foi condenado por conspirar para obter financiamento ilegal da Líbia para sua campanha presidencial de 2007. Desta forma, Sarkozy torna-se o primeiro ex-presidente da França preso desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar de ter apelado da decisão, o tribunal ordenou que inicie a prisão imediatamente antes do julgamento final de seus recursos. Durante sua chegada ao presídio, foi escoltado por policiais e chegou acompanhado por apoiadores, com acompanhantes como sua esposa, Carla Bruni. Ele nega ter cometido os atos pelos quais foi condenado, afirmando ser vítima de uma perseguição judicial. No Brasil, nos últimos dias, uma grave acusação de que a ditadura da Venezuela teria financiado de forma ilegal políticos de esquerda na América do Sul, incluindo até o nome do atual presidente brasileiro, repercutiu com intensidade em uma investigação envolvendo
ex-autoridade da Venezuela. A questão é ignorada pela justiça brasileira, pela velha imprensa mais militante à esquerda no país, porém investigada pelos Estados Unidos, onde ex-general da Venezuela, conhecido como Carvajal, está preso e disposto a entregar os amigos da ditadura venezuelana. Como disse na velha imprensa, militantes à esquerda reagiram rápido, afirmando que não há evidências de que Hugo Carvajal citou Lula em depoimento nos Estados Unidos. O ministro Luiz Fux, do STF, pediu a revisão de seu voto no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. A solicitação suspende temporariamente a conclusão do processo e, com isso, adiará por alguns dias a formalização final da sentença. Segundo informações do próprio STF, o pedido de Fux tem como objetivo corrigir detalhes de redação, da escrita, gramática, ortografia em seu voto. Mas o efeito prático também interrompe o andamento da decisão até que ele devolva o texto final. O texto revisado, seja reapresentado. Com isso, o julgamento volta a ficar meio que na paralisação. A decisão gerou repercussão política imediata, irritando Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e outros membros do STF que andam criticando posicionamentos de Fux. Aliados de Bolsonaro comemoraram o movimento, avaliando que o pedido de revisão pode atrasar a execução da pena. Com a revisão em andamento, o resultado final do caso de Bolsonaro permanece suspenso e não há prazo definido para a retomada ou a entrega do voto. A assessoria de Fux, no entanto, diz que somente será feita essa revisão gramatical e que o voto permanecerá o mesmo e deverá ser liberado agora, na próxima semana, no máximo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou do encerramento do Camp Brasil 2025, evento nacional de adolescentes promovido pela Assembleia de Deus, Ministério de Perus, na capital paulista. Durante sua participação, Tarcísio fez uma saudação inspirada nas cartas do apóstolo Paulo, levando uma mensagem de fé e propósito aos jovens presentes. Logo no início da sua fala, o governador citou o 1 Timóteo 4, 12 e 14, destacando a importância do exemplo e da dedicação desde a juventude. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu. Ninguém o despreze por você ser jovem. Vocês são jovens, mas vocês já são instrumentos. Cada um de vocês é um instrumento. Aqui vocês vão ser instrumentos para libertar outros jovens. Vocês vão ser instrumentos para fazer a diferença. Vocês serão, como fala na palavra, exemplos para os fiéis. Vocês são jovens, mas são instrumentos. Cada um de vocês recebeu um dom. Paulo gosta muito de falar em dons espirituais. Ele compara a igreja ao corpo humano. E não existe uma parte do corpo mais importante do que a outra. Não existe um órgão. Aí Tarcísio demonstrando que sabe também ser um pregador cristão, não é só a presença de um político ali, sabe falar, né, e conquistar a comunidade cristã, independentemente de denominação. Governador de São Paulo. E aos poucos, a presença de robôs vai se popularizando. Essa foi publicada pelo empresário paranaense Gilson Tedesco. Agora, na sua empresa de software, em seu cotidiano, tem o Tedescão, como foi dado o nome ao robocão, que além de vigiar, também tem feito a alegria de colaboradores, familiares, amigos curiosos. Tá aí, olha só. Cada vez mais comum, né? Em casa, por aí. E se você acha que não, que o futuro não é assim, não será assim, então esse cortador de grama e mato rasteiro da empresa Corran, o que você acha, hein? Com controle remoto e até 5.000 metros quadrados de lote ou terreno por hora, ele faz isso aí, ó. A imagem está acelerada.
mas é só para demonstrar agilidade impressionante. Quem não gosta de cortar grama, pode sentar numa cadeira, controle remoto, não demora muito, não precisa nem controlar, ele vai de forma autônoma, como um robô, esses que já andam presentes nas casas dos brasileiros na limpeza. Gente, a tecnologia avançando rápido. E o que você acha disso? O apresentador da Band, ex-jogador conhecido como Craque Neto, sempre muito polêmico, manifestou agora apoio à reeleição de Lula. E manifestou a quem? Ao José Dirceu, em uma chamada de vídeo. No diálogo, Neto também demonstrou simpatia por uma possível candidatura de José Dirceu à Câmara dos Deputados em 2026, mesmo com todas as polêmicas do passado do petista. Durante a conversa, Craque afirmou: "Nós temos que lutar mesmo contra esses caras todos. Jamais derrubarão nós. Vamos eleger o Barba, que nós vamos fazer o país melhorar a cada dia. O que você precisar de mim, Zé Dirceu, pra gente lutar contra esses caras, conte comigo. A gente luta junto", disse o ex-jogador Neto, ignorando completamente uma parte de quem assiste, ou será que não assistem mais, né? Não assiste mais. O cara na televisão aí atacou praticamente a direita no Brasil. O deputado federal Nicolas Ferreira criticou duramente o governo do PT ao comentar uma campanha oficial intitulada, olha aí, era só o que faltava, gente, Ministério do Namoro. Criaram isso agora. Que é isso, gente? Para tentar aproximar a gente para namorar quem pensa da mesma forma, pela soberania do Brasil, divulgada pelas redes sociais do governo federal. Segundo a publicação do governo petista, o programa busca aproximar pessoas que defendem soberania nacional e justiça social para namoro. Em sua rede social, Nicolas reagiu com ironia: "Brasil caminhando para fechar o ano com um rombo fiscal de 30 bilhões de reais e o PT está preocupado em brincar de cupido? Só otário defende esse governo." O deputado acusa a campanha oficial de desviar o foco de problemas estruturais e econômicos, caracterizando a iniciativa como brincadeira diante de uma situação considerada grave no país. A Anvisa determinou a proibição imediata da venda, fabricação e distribuição do azeite Ouro Negro, do sal do Himalaia quinino e do chá do milagre por irregularidades sanitárias. O azeite teve origem desconhecida e importadora suspensa. O sal apresentou baixo teor de iodo e o chá era divulgado com falsas promessas terapêuticas e sem fabricante identificado. Os produtos devem ser retirados do mercado e a agência orienta que consumidores interrompam o uso e verifiquem rótulos e registros antes de comprar alimentos. Outra informação da Anvisa é que ela autorizou o uso do medicamento Mounjaro, originalmente indicado para diabetes tipo 2 e controle de peso, ficando cada vez mais comum também o uso disso, né, para reduzir o peso. Agora, para o tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono em pessoas com obesidade moderada e grave. Estudos clínicos mostraram que o remédio reduziu até 30 episódios de interrupção respiratória por hora e promoveu perda média de 20% do peso corporal nos pacientes analisados. Há poucos dias ele esteve visitando Jair Bolsonaro. O senador astronauta Marcos Pontes publicou nesta terça uma mensagem de motivação e apoio. Veja o que escreveu o astronauta: "O amanhã depende da sua escolha em continuar sempre. As maiores conquistas da vida não nascem da sorte, nascem da decisão de não desistir. Quando tudo parece difícil, é justamente aí que a persistência faz a diferença. A coragem de continuar, mesmo cansado, é o que separa quem sonha de quem realiza. E cada pequeno passo de coragem nos aproxima do futuro que acreditamos. Então, siga firme, não porque é fácil, mas porque vale a pena. O Brasil precisa de pessoas que não desistem, que levantam, lutam e constroem.
porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta, citando Jó 14, 7 e 9. Abraços espaciais, publicou o astronauta Marcos Pontes. Falando em astronauta, cometa mais brilhante do ano se aproxima da Terra e será visível no Brasil nas próximas semanas. Esse que tem dado o que falar, muita gente até preocupada. Astrônomos anunciaram que o cometa C2024 G3 Atlas, considerado o mais brilhante do ano, está se aproximando da Terra. A visualização acontecerá especialmente agora entre o fim de outubro e o início de novembro. Descoberto em abril de 2024 pelo Sistema Atlas, que monitora objetos próximos ao planeta, o cometa, que muitos acham que não é um cometa, talvez dizem seria uma nave espacial extraterrestre, algo interestelar, bem, o cometa atingirá o ponto mais próximo do Sol, o periélio, ainda neste mês, o que deve aumentar seu brilho. A melhor chance de observação será logo após o pôr do Sol, olhando em direção ao horizonte oeste, especialmente em locais com pouca poluição luminosa. Segundo especialistas, binóculos simples já serão suficientes para observar o fenômeno, embora em áreas rurais e afastadas das cidades, o cometa possa ser visível a olho nu. O fenômeno promete encantar observadores do céu, mas os astrônomos alertam que a intensidade do brilho ainda pode variar, já que depende da liberação de gases e poeira do núcleo do cometa ao se aproximar do Sol. Tá aí uma dica, hein? Eu nunca mais esqueci quando meu pai, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, me convidou de madrugada. Pop, filho, acorda aí! Vamos ver o cometa Halley. E fui lá com ele, com binóculos. Faça isso com sua família e crie um momento inesquecível. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou nesta terça, dia 21, pela condenação de mais réus do chamado Núcleo 4 da organização que ele acusa de ter planejado e executado ações de desinformação e ataques às instituições democráticas. Moraes classificou os envolvidos como milicianos digitais, covardes e criminosos, afirmando que o grupo usou estruturas do GSI e da ABIN para espalhar mentiras, minar a credibilidade da Justiça Eleitoral e criar um cenário de caos social que justificasse uma intervenção militar. Moraes disse que houve o uso indevido da estrutura da ABIN e do Gabinete de Segurança Institucional para deslegitimar a Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário. Mas, novamente, após o voto de Moraes e Zanin pela condenação, o ministro Luiz Fux votou para absolver todos os réus deste núcleo. Na mesma linha de argumentação feita quando absolveu Jair Bolsonaro, grosso modo, Fux disse que há exageros na acusação e que, na prática mesmo, não houve crime para justificar condenação. Luiz Fux ainda aproveitou para reprovar aqueles que o criticaram pelo voto dele para inocentar Bolsonaro, como o caso de Gilmar Mendes, repelindo os que apoiam os atos de injustiças praticados no Brasil em condenações injustas. Eu, com quase 5 décadas de magistério e sendo professor, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. As ideias que apliquei permanecem inteiramente rígidas e aplicáveis a estes autos. E para completar, você viu que Fux pediu a Fachin, agora presidente do STF, para mudar de turma na corte, agora com a saída de Barroso? Manifesto meu interesse em compor a segunda turma deste Supremo Tribunal Federal, considerando a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Barroso, escreveu Fux a Fachin. Na segunda turma, Fux poderá encarar Gilmar Mendes de frente e dar duras respostas ao decano que tem feito muitas críticas a Fux. E ainda Fux fez o que é algo raro de se ver dentro de supremos ministros no Brasil. Admitiu que errou.
Fux disse que cometeu injustiças em julgamentos do 8 de janeiro. Meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu injustiças que o tempo e a consciência já me permitiam sustentar. Começou ele na declaração, reconhecendo, dizendo que sua consciência já não permitia sustentar aquilo que sustentara logo ali. O meu realinhamento não significa para fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito, disse ele, ao reconhecer que falhou em pedir condenações de brasileiros comuns tratados por membros do STF e da PGR e da própria Polícia Federal como perigosos terroristas, incluindo o caso da Débora, que virou um assombro para o Estado de Direito no Brasil, simplesmente porque escreveu com batom em uma estátua. A cidade de Antônio Prado, localizada na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, foi incluída pela ONU Turismo no programa Melhores Vilas Turísticas, figurando entre as 52 vilas selecionadas no mundo por sua atuação em turismo sustentável, inovação e inclusão social como sugestão para a visita. A escolha considerou critérios como preservação do patrimônio cultural, turismo rural e comunitário e o fomento à economia local. A Vila Gaúcha foi escolhida entre mais de 270 candidaturas de 65 países. Para os visitantes, Antônio Prado destaca-se por seu conjunto histórico. Foram fundadas em 1886 por imigrantes italianos, várias localidades conjuntas ali. E ainda conta com 48 construções tombadas. Com esse novo reconhecimento internacional, a cidade reforça sua posição no mapa turístico brasileiro e beneficia-se de visibilidade e oportunidades para desenvolver ainda mais seu turismo rural e cultural. Antes da próxima notícia, olha o like. Tanta gente assistindo, mas tem que clicar no gostei para o YouTube entender que, além de assistir, você gosta e assim vai levar para mais brasileiros. A SpaceX atingiu um marco histórico ao ultrapassar a marca de 10 mil satélites Starlink lançados em órbita da Terra. O feito da empresa de Elon Musk foi alcançado após 2 missões consecutivas do foguete Falcon 9, realizadas em 19 de outubro de 2025, que colocaram mais 56 satélites em operação. De acordo com dados atualizados, cerca de 8.600 satélites permanecem ativos e operacionais, fornecendo internet de alta velocidade e baixa latência em diversas regiões do mundo, especialmente em áreas rurais e remotas. A constelação Starlink é atualmente a maior rede de satélites da história, consolidando a SpaceX como líder global em conectividade via espaço. E isso diz muito sobre fé e a certeza de que temos um Criador. Olha que notícia empolgante. Cientistas afirmam que crianças já nascem com senso natural de fé. Pesquisas recentes indicam que as crianças possuem uma tendência inata à crença em uma força divina, contrariando a comunidade ateísta, que diz que não, é a cultura que coloca na mente das crianças a fé. O estudo publicado pela revista Christianity Today reuniu resultados de universidades dos Estados Unidos e da Universidade de Oxford, mostrando que o impulso espiritual não é fruto de doutrinação, mas uma característica natural. O psicólogo Justin Barrett explica que as crianças têm uma percepção espontânea de propósito e criação. Já a pesquisadora Deborah Kellerman chama esse comportamento de teísmo intuitivo, ou seja, a inclinação de atribuir intenção e ordem ao mundo, mesmo entre filhos de pais ateus. A teoria se aproxima do conceito teológico do sensus divinitatis, de João Calvino, que sugere que todo ser humano nasce com um sentido de divindade.
Para os pesquisadores, a fé não é uma construção social, mas um elemento natural do pensamento humano que pode ser redescoberto com a simplicidade e a curiosidade de uma criança. É a chama de Deus, a faísca de Deus que já nasce com a gente. Olha o like, clica aí no gostei. Gostou da notícia? Então, clica no gostei. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Chegamos ao final desta edição do JBCN, contando com o seu like. Seja membro também do canal, você pode patrocinar o canal com um pequeno valor mensal. Tem um link na descrição aqui. Clique em Seja Membro, inscreva-se em nosso canal se é a primeira vez. Obrigado por compartilhar e que Deus abençoe a você e a sua família.